A todos e a todas. Amém. Glória a Jesus. A você também que estará acompanhando no YouTube essa mensagem. Que Deus possa abençoar-nos ricamente. Essa semana eu recebi uma revista que nós assinamos, revista evangélica, né? E recebi um folhetozinho escrito assim: o desejo por paz. E na mesma hora, eu ao fazer a leitura, tocou no meu coração. Paz é tudo que nós desejamos. Paz que o mundo está precisando. Paz que se ausentou da mente dos familiares, se ausentou dos governantes, se ausentou dos países, está aí guerra para todo lado, e nós clamamos por paz. Vidas são ceifadas. É muito difícil, Deus coloca a vida numa pessoa e vem um míssil e destroça com aquela pessoa. É como se o homem estivesse dizendo para Deus: eu não valorizo nada que você fez. Mas nós valorizamos paz. Portanto, nós vamos fazer a leitura da nossa palavra. Mateus, no capítulo 19, a partir do versículo 16. Mateus 19, a partir do 16 e seguinte. 19, 16? E seguinte: eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Até aqui. Vamos levantar uma oração. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te suplicamos, Senhor, que o Senhor possa falar pelo teu Espírito Santo com profundidade aos nossos corações. reconhecendo, Senhor, que é tudo pelo Teu amor,
porque nós somos pessoas falhas, errantes, é a nossa natureza, mas nós não queremos contristar o teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, mais uma vez, lança o teu perdão, a tua graça sobre as nossas vidas. Purifica os nossos ouvidos, a nossa mente, para que possamos receber aquilo que vem da tua eternidade. Que o Senhor possa falar com profundidade dentro de cada necessidade do nosso coração. E a tua paz venha reinar no meio do teu povo. Assim nós oramos, suplicando, no nome poderoso e precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Paz. Paz. Então, nós vamos titularizar essa mensagem. Está aqui anotado, está na hora que for postar, não se preocupa. É um vazio na riqueza. Eu repito, o vazio na riqueza. Como pode ser isto? A palavra, ela fala do jovem rico. Então, ele tinha tudo. Entretanto, no decorrer da mensagem, nós vamos observar de que o tudo não representava o todo. Assim como o todo que ele tinha não representava o tudo. E nós vamos ver isso. Então, nós iniciamos a leitura da palavra dizendo que alguém se aproximou de Jesus. Quando nós nos aproximamos de Jesus, meus amados, algo vai mudar em nossa vida. Nós nunca mais seremos da mesma forma. E essa pessoa, ao se aproximar, ela tinha uma pergunta, né? E ela diz: mestre, o que eu farei de bom para ter a vida eterna? O que ele está falando? Para nós, é algo muito íntimo. Para mim, para vocês que me ouvem, para você que está no YouTube, é algo muito íntimo nessa pergunta. Porque essa pergunta, ela fala de salvação. Somente os salvos alcançam a vida eterna. Somente quem está em Jesus tem a vida eterna. Somente quem tem o Espírito Santo que sela como propriedade de Jesus viverá em toda a eternidade nas moradas celestiais. Isso fala de um processo que começa com ouvir a palavra, se arrepender, firmar uma aliança com o Senhor Jesus e a partir dali ser regenerado, justificado e entrar no processo de santificação, tendo o Espírito Santo a guiar-lhe todos os passos. Meus amados, minhas amadas, desperta em nós o texto, porque aquele jovem, ele vai cometer alguns equívocos, da mesma forma que nós cometemos muitos equívocos. E nós vamos perceber que ele reconhece em Jesus o Mestre. Mas nós vamos observar que ele vai perder a maior oportunidade da vida dele. Que ele chega com um questionamento. Mestre,
O que eu preciso fazer de bom para eu ter a vida eterna? A resposta de Jesus é imediata. Mas é imediata. No 17, César, por que você me pergunta sobre o que é bom? 19, 17. Por que você me pergunta, né, sobre o que é bom? Há somente um que é bom. E se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Então, o Senhor Jesus tira ele da incredulidade, tira ele do status quo dele, tira ele da comodidade e coloca ele diante de uma situação. Olha, você precisa obedecer os mandamentos. Então, e aí ele não se dá por rogado. E ele vai questionar o Senhor Jesus no versículo 18, que diz assim: quais? Perguntou ele. Quais? Ou seja, eu estou aqui disposto a cumprir tudo. Ledo engano. Ledo engano. Jesus respondeu: não matarás. É a lei. Não adulterarás. Está na lei. Não furtarás. Está na lei. Não darás falso testemunho. Está na lei. Honra a teu pai e tua mãe. Está na lei. E agora, a última frase que o Senhor vai falar com ele, diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então a gente vai deixar rapidamente o texto de Mateus e vamos colocar ali rapidamente Levítico, capítulo 19, versículo 18. Levítico 19, 18, diz assim: não procure vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Glória a Deus. Ele sai lá dos mandamentos, 10 mandamentos de Êxodo 20, e ele entra aqui naquele mandamento que resume tudo. Quando o Senhor Jesus disse assim: toda a lei agora vai se resumir em amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o segundo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Olha, o Senhor Jesus começa a tratar com aquele jovem. Ele quer tratar com você aqui nesta noite. Ele quer tratar comigo. Voltamos ao texto lá de Mateus 19, 20. Então disse-lhe o jovem: a tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Mais uma vez, ele se equivocou. Porque aos homens é impossível cumprir integralmente os mandamentos da lei. Para isso veio o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Olha, Mateus 5, 17 diz assim: Jesus falando ali com eles: olha, não pensa que eu vim abolir a lei, ou os profetas, não, muito pelo contrário. Israel, ele só acreditava na Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Quais são os primeiros 5 livros da Bíblia, para que nós venhamos a nos lembrar? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, não é? Então, a partir dali, eles se abstinham, tá? Então, veja bem, eu não vim abolir a lei ou os profetas, não.
não vim abolir, mas cumprir a lei. 18. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céu e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Mas só ele podia cumprir. Como esse jovem aqui diz que ele tinha cumprido tudo? Um engano, não é? Então ele estava equivocado. Ele achava que a salvação, a vida eterna dependia dele. Então vamos prosseguir. Então, vamos lá no 19, 21. E Jesus, ele vai responder para ele. Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Eu queria dizer para os amados e amadas que quando o Senhor Jesus, ele começa e fala sobre aqui os mandamentos da lei, interessante que o Senhor Jesus, ele vai fazer algo interessante. Ele vai omitir aqui um defeito grave dele, que era a sua falência espiritual. Ele achava, aquele jovem achava que podia conquistar tudo através de seus bens. E aí o Senhor Jesus disse assim: eu vou mexer no orgulho e na vaidade dele. Eu não vou falar sobre isso, mas eu falo ao contrário. Eu vou dizer: você quer a vida eterna? Já que você cumpriu tudo, então vende o que você tem e dá aos pobres. Porque o Senhor Jesus, ele iria mais tarde dar aos pobres aquilo que ele tinha como maior riqueza, que era a sua vida, o seu sangue que seria derramado. Então é muito importante nós entendermos de que os bens aqui dele do jovem estava nos bens. E Jesus está começando a tratar com ele de uma outra forma, mostrando para ele de que tudo isso é passageiro. E meus amados, e o Senhor diz assim: você quer ser perfeito? Então tá, vende seus bens e dê o seu dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. E depois de tudo isso, depois que você não tiver mais nada, siga-me. Nós não precisamos de nada para seguir Jesus, porque a palavra do Senhor diz assim: filho meu, dá-me o teu coração. Ele só quer o seu coração, só quer o meu coração. Ele não quer mais nada. E aquele jovem, ele precisava de uma transformação. A experiência estava ali, a oportunidade estava ali. Vamos prosseguir? Vamos. Você quer ser perfeito? Segue Jesus. Para nós, quer ser perfeito? Siga a direção do Espírito Santo. Ele conhece o presente, ele conhece o passado e ele conhece o futuro. Ele sabe cada pedra que você ainda vai tropeçar. E ouvindo isto, no 22, né, César? E ouvindo isto, o jovem afastou-se triste. E ouvindo isto, o jovem afastou-se triste, porque ele tinha muitas riquezas. Aonde estava o coração daquele jovem?
os seus bens não estavam em Jesus. Por isso que ele se afasta. O que aconteceu com aquele outro homem riquíssimo que teve um encontro com Jesus? Vocês se lembram? Ele recebeu com muita alegria. Zaqueu, ele tem um encontro com o Senhor Jesus e ele recebe Jesus com muita alegria. E ele diz assim: os bens que eu tenho, eu vou dar aos pobres. Eu encontrei o tesouro da minha vida. Aquele jovem encontrou Jesus, era o tesouro da vida dele, mas ele não olhou. Por quê? O coração dele estava nos bens. Quantas vezes o homem está muito preocupado com bens materiais, esquecendo que a essência é o espiritual. E ele se afastou triste, porque ele tinha muitas riquezas. Então Jesus, no 23, então Jesus disse aos seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Aqui não está falando de uma pessoa que tem uma conta bancária de 1 bilhão. Aqui não está falando de uma pessoa que tem 70 propriedades em Manhattan. Aqui não está falando de uma pessoa que tem 20 fazendas. Aqui não está falando de uma pessoa que tem uma indústria, tem um shopping inteiro. Isso se foi conquistado. Na verdade, não é isso que o Senhor Jesus estava falando. Ele estava dizendo que o perigo está em você valorizar mais os bens do que a salvação. E vamos prosseguir. E ele diz assim: siga-me. Siga-me. Ó, a mesma coisa que o Senhor Jesus, ele ensinou anteriormente. Aquele que me segue, ele não volta com um arado, não. Ele prossegue. Porque se ele olhar para trás, ele vai enxergar a sua velha vida. Se você olhar para trás agora, nesse momento, você estaria assistindo um show de rock. Nada demais, nada demais. É problema de cada um. É problema de cada um. Mas é muito melhor ouvir a voz de Deus, sim ou não? Amém. Muito melhor ouvir a voz de Deus, tratando conosco, nos mostrando que a maior riqueza está no reino de Deus. E meus amados, minhas amadas, então o Senhor Jesus disse assim: eu digo para vocês, dificilmente um rico entrará no reino de Deus. E eu repito, não é quem tem bens, é aqueles que depositaram nos bens a razão da sua vida. E não em Jesus. E o Senhor Jesus, ele vai trazer aqui uma experiência. Você pega, aqui vão trazer para os dias de hoje, você pega uma agulha, né? E você pega um camelo, verifica se esse camelo passa naquela agulhazinha. Nem eu passo, né? E o Senhor diz assim: por isso que é difícil, tá, um rico entrar no reino de Deus. Com a mentalidade de que eu posso conquistar a minha salvação pelo meu mérito. Se eu não posso, eu posso conquistar a minha salvação pelo meu esforço pessoal? Sim ou não? Ah, eu sou uma pessoa esforçada, eu posso? Claro que não, né? Por quê? Porque
César vai colocar ali, se não tiver, você me fala. Vê se tem Efésios 2, 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, tá? É dom de Deus. Então, salvação é graça, é um favor imerecido. Nada que eu possa fazer me dará salvação. Por quê? A salvação é uma obra que já foi feita. Quando o Senhor Jesus ele foi à cruz do Calvário, ali ele derramou o seu sangue, limpando os nossos pecados, excluindo o meu nome, o seu nome, o nome de quem está me ouvindo no YouTube, da escritura da condenação. Nós agora podemos atestar que somos filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E não por acaso, a palavra em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses 2, versículo 9, 2:9, diz assim: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu já estou no 10. Vocês receberam a plenitude. Amém? Então, em Jesus, nós temos a plenitude. E aí, os discípulos, quando ouviram isso, eles ficaram perplexos. E agora? Eu estou voltando lá, Carlos César, no 20, no 19, 25. Essa perplexidade era agora, conforme, não usando de uma palavra diferente, mas falaram assim, olha, estamos lascados. Se o rico não entra, nós que não temos nada, mas eles tinham tudo. Eles tinham o autor da vida, eles tinham pão que desceu do céu, eles tinham a luz do mundo, eles tinham a oliveira verdadeira. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E eles ficaram perplexos e perguntaram, né? Nesse caso, quem pode ser salvo? Acho que ninguém, né? Ninguém. E aí o Senhor Jesus, no 26, olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não há nada que você possa fazer para você ser salvo. Aí eu vou ser bonzinho. Não adianta nada. Tem um lugar aí que está cheio de bonzinho. Deixa até esse lugar para lá, porque ele não nos pertence. Tá? O Senhor disse assim para eles: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós não entramos na leitura, mas imediatamente Pedro, ele responde. Vamos prosseguir? 27. Então Pedro lhe respondeu: nós deixamos tudo para te seguir, agora o que será de nós? Andando com Jesus, eles ainda não haviam alcançado o que o Senhor Jesus estava falando. E aí, Jesus, no 28, disse para eles: digo-lhes a verdade,
por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as tribos de Israel. 29. E todos que tiverem deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. 30. Contudo, muitos primeiros serão os últimos e muitos últimos serão os primeiros. Nós somos os últimos desse tempo. Que o Senhor possa nos honrar. Ainda aqui, quero testemunhar, uma serva deixou a família. Em festa ou não, mas deixou a família. Enfrentou quilômetros de ônibus, sozinha, para chegar até aqui, para estar diante do Senhor. O homem não reconhece isso não. A mulher não reconhece isso não. Mas está escrito na eternidade. E eu gostaria que essa serva de Deus resgatasse aquilo que ela tem de melhor. Ela era um evangelista, trazia gente mais gente aqui. Quero voltar a ver aquele carro todo lotado de novo. Não tem jeito, é a missão. A irmã tem essa missão e certamente haverá festa no céu. Um pecador. Às vezes você vai trazer pessoa aqui totalmente errada e errante, mas Deus tem um propósito para cada um de nós. Amém? Vamos aplicar essa mensagem? Vamos. O ter. Estou aplicando a mensagem para você usar no seu dia a dia. O ter é muito bom. É o material, mas ele não é o essencial, porque o ser, o espiritual, o ser uma vida em Cristo Jesus é o que importa. E pela misericórdia do Senhor, espero que Ele tenha misericórdia da minha vida, para que nas mansões celestiais um dia eu possa encontrar todos vocês que aqui estão e vocês que estão me ouvindo no YouTube, nas mansões celestiais. E aí a gente dizer, tudo era verdade, não o que o pastor falou, mas o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus falou conosco, e muitas das vezes em meia dúzia de pessoas, mas aqui tem o Espírito Santo. Que Ele os e nos abençoe ricamente. Glória a Deus.